6h34, hora do esporte. Ferreira chegando mais cedinho aqui com a gente. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Nada bom esse dia para os bicolores, porque a Copa do Brasil acabou para o Papão e acabou com uma goleada por 4-0 aplicada pelo Bahia na noite de ontem em Salvador. Vamos conferir. A missão não era nada fácil para o Paysandu. Depois de perder para o Bahia por 1-0 em Belém, os bicolores tinham que reverter o resultado na Arena Fonte Nova para seguir na Copa do Brasil. E tudo ficou ainda pior logo aos 2 minutos de partida. Depois de boa troca de passes, Michel Araújo abriu o placar na Fonte Nova, 1-0. O segundo só não saiu na sequência porque Matheus Nogueira defendeu o chute de Iago Borducci. Depois de tanta pressão, o Papão conseguiu ir para o ataque. Benítez parou em Marcos Felipe. O goleiro do Bahia ainda salvou esse chute de Brian. Era lá e cá. Matheus Nogueira, de peito, defendeu outra finalização de Iago. Para complicar ainda mais as coisas para o Paysandu, Edilson sentiu a coxa direita e teve que sair do jogo, se tornando um problema para o departamento médico bicolor, que já tem 9 atletas em tratamento. E o Bahia chegou ao segundo gol. Kaique tocou para William José só empurrar para o fundo da rede. O mesmo William José aproveitou a sobra e fez o terceiro do tricolor. Isso antes do intervalo. Na volta para o segundo tempo, o técnico Luizinho Lopes tirou Brian Borges e Benítez e colocou Matias Cavalieri e Marcelinho. E foi do Marcelinho a chance do Papão diminuir. Só que o atacante acabou tirando muito do goleiro e perdeu a chance de finalizar. O dia realmente não era do Paysandu. Nestor, de fora da área, deixou dele. Bahia 4-0. Marcelinho desperdiçou mais uma chance de diminuir para o Paysandu. O atacante ainda bateu essa falta, mas sem perigo. O pé salvador de PK evitou o 5º gol do Bahia e Lúcio Rodrigues ainda levou perigo nesse chute. Aos 45, sem acréscimos, o árbitro encerrou a partida, decretando a goleada sofrida pelo Paysandu para o Bahia por 4-0. Vencer o Bahia na Arena Fonte Nova já seria um desafio grande, só que os bicolores acabaram sendo goleados. O Paysandu se despede da Copa do Brasil com 2 derrotas para o tricolor baiano na terceira fase. E agora volta as atenções para a Série B, onde ainda não venceu e está na zona de rebaixamento. Há alguns aspectos para a gente avaliar dessa derrota do Paysandu 4-0 para o Bahia. Primeiro, a superioridade do Bahia, inclusive tática. Esse gol, o primeiro gol, é assim, todo um envolvimento da movimentação do Bahia, a defesa do Paysandu fica perdida. Sim. Sabe? Procurando a bola. É uma jogada muito bem produzida, muito bem trabalhada pelo Bahia. E aí você vai percebendo na construção a facilidade que o Bahia teve. Primeiro, é um time muito bem treinado, de jogadores de altíssimo nível. O Bahia investiu mais de 200 milhões de reais do ano passado para cá, para compor esse elenco. Depois que a SAF do Bahia foi adquirida pelo Grupo City, o Bahia estourou financeiramente. Então, hoje tem um time muito poderoso, um elenco muito poderoso, e o trabalho do Rogério Ceni. Eu encontrei um dia desses em Castanhal o Cicinho, que foi jogador do Bahia até recentemente, e ele comentou comigo o seguinte: o homem, no caso do Rogério Ceni, não repete um treinamento. Cada dia é um treino diferente, um nível muito alto. E a gente percebe a tradução disso em campo.
Enquanto o Paysandu, aí entra o assunto que o torcedor do Paysandu até se aborrece quando a gente aborda, mas, enfim, nós estamos aqui para trabalhar com os fatos e esclarecer. Nossa missão aqui é trabalhar em cima dos porquês. Então, por que o time do Paysandu não consegue render, não consegue ter uma regularidade, por que não tem resistência? A questão física do Paysandu ontem teve mais um caso de lesão. Esse é um parâmetro, né? Quando um time tem uma frequência de lesões musculares, é muito por conta do nível de desgaste. Ontem o Paysandu deixou o Rossi, principal jogador da equipe, no banco. Por quê? Porque já está em estado alarmante de fadiga. Então, utilizar o atleta seria expor ao risco também de lesão. Sim. Ele está em estado de pré-lesão. Aí tem que administrar. O Luizinho Lopes escalou o Paysandu ontem com 4 laterais direitos, digo melhor, com quatro laterais, porém 2 deles em função mais adiantada. Né? O Heverson por um lado e o Brian Borges pelo outro. Mas o Edilson, PK, aí passa a ideia, está improvisando. Não, ele está buscando alternativas para compor um time com o que ele tem, com tantas limitações ditadas pela questão física e reconhecendo a superioridade do adversário, ele quis ter um time com maior capacidade de marcação. Mesmo tendo esse time supostamente com maior capacidade de marcação, cedeu o espaço que cedeu, ou melhor, o Bahia achou espaço como achou para entrar na defesa do Paysandu, fazer gols com facilidade e acaba a história do Paysandu na Copa do Brasil de 2025. Agora, foco absolutamente exclusivo na Série B, com a missão para lá de urgente, de sair da zona do rebaixamento, de levantar o moral. Paysandu joga domingo, 4 da tarde, em Novo Horizonte, interior de São Paulo, contra o Novo Horizontino. Depois do jogo contra o Novo Horizontino, o Paysandu sai de Salvador já direto para o interior de São Paulo, né, justamente para ter um tempo maior de repouso para os atletas, para recuperar os atletas para esse jogo contra o Novo Horizontino, mas ainda joga sob efeito da maratona de jogos. E depois o Paysandu vai ter uma semana para o jogo contra o Criciúma em Belém. Uma semana livre, não havendo jogo no meio da semana, Fábio, dá a condição de oferecer aos atletas 24 horas para repousar, para ter um tempo com a família, depois retomar treinamentos, e isso já gera um efeito para o jogo seguinte. Também para exemplificar o que eu estou dizendo aqui. O Paysandu, em 32 dias, fez 10 jogos. Depois do jogo contando o jogo com o Novo Horizontino, né? Aí depois do jogo contra o Novo Horizontino, quando o Paysandu entra nesse outro momento em que ele passa a ter algum tempo para recuperar atletas, ele vai fazer 5 jogos em um mês. Olha como muda a história. Pois é. Né? Aí sim nós vamos ver a real capacidade técnica dessa equipe, porque hoje a parte técnica e a parte tática estão muito prejudicadas pela questão física. Vamos ver aí como é que vai agora se comportar o Paysandu e tomara que ganhe esse fôlego que precisava, né, para a Série B. Falando em Série B, vamos falar de Remo. Que joga no sábado, às 18 horas, contra o Volta Redonda, no Mangueirão. Há um jogador no elenco do Clube do Remo que simboliza esse crescimento da equipe dentro da competição. É o Adailton. Lembram que o Adailton sempre foi um jogador de entrar no meio do jogo e que depois do jogo anterior aqui, do Remo, acho que foi contra o Vila Nova, que o Remo montou um sistema de 3-5-2 e aí ele virou o titular, compondo dupla com o Adailton, com o Pedro Rocha, Adailton com Pedro Rocha, e aí o Adailton vem tendo uma sequência de jogos desde o início, não completando. Desde que ele chegou ao Remo, em toda a temporada, ele só fez um jogo integral. Foi em Cametá contra o Cametá. Em todos os outros, ou ele começou e saiu, ou ele entrou no meio do jogo. Mas agora ele vem tendo uma sequência com mais tempo em campo, crescendo de produção. Aí eu digo, ele simboliza o que tem sido o Remo dentro da Série B. E na Série B, o Leão enfrenta o Volta Redonda no sábado.
Sempre quando sai do banco de reservas, Adailton tem sido uma presença marcante quando entra em campo. Durante o Campeonato Paraense, chegou a somar 4 gols e 2 assistências. Pelos números, o jogador teria a sua vez como titular, certo? Errado. Pelo menos com o antigo treinador, Adailton fazia parte de uma estratégia. A gente sabia que se ele sair jogando, o jogo ainda estaria muito truncado, o jogo não era para ele. Quando o jogo está mais espaçado, mais aberto, o momento de colocar Adailton, que o adversário está um pouquinho mais exposto, onde ele precisa desse espaço para ele arrancar, para ele usar a força dele. Então foi onde a gente acabou encaixando, um jogador fundamental ali, principalmente nesse segundo tempo, ele está entrando, está ganhando ritmo, ganhando confiança, entendendo um pouquinho o que a gente pede. Fazendo o gol, que é o mais importante. Entretanto, nos últimos 2 jogos, a realidade tem sido outra. Contra o Vila Nova e o Atlético Goianiense, começou como titular e deixou uma boa impressão. Na última partida, por exemplo, chegou a deixar em várias vezes Pedro Rocha em boas condições para marcar. E é com atuações como essa que pretende ganhar mais espaço. Essas 2 partidas eu tenho melhorado muito, né? Acho que a primeira foi o primeiro jogo, você sente um pouquinho. Nesse segundo jogo já se senti bem melhor. Eu acho que cada jogo que vai passando, acho que meu rendimento vai melhorar muito mais e eu vou estar podendo estar ajudando mais a equipe. E Adailton como titular não tem sido apenas um produto do rendimento do atleta, mas também por uma mudança na forma de jogar. Sem jogadores importantes pelas pontas, como Janderson e Maxwell machucados, os azulinos perdem características que são fundamentais em um determinado esquema. Portanto, há de se encontrar outras formas para surpreender os adversários. E é aí que a versatilidade entra em jogo. Quando eu iniciei minha carreira, eu iniciei como centroavante. Só que aí eu fui para o Japão, tive o período de jogar pelas beiradas. E agora estou podendo jogar mais por dentro. Eu acho que é adaptação. Eu acho que a cada jogo você vai se adaptando com o que o treinador pede. E eu acho que a cada jogo você vai melhorando. Então acho que ali é uma posição que eu já joguei, estou mais próximo do gol e eu acho que eu vou poder crescer muito mais ainda no campeonato, no decorrer do campeonato. O gol na Série B ainda não saiu, mas para dar continuidade às boas atuações é preciso uma coisa. A gente treina muito, só que o ritmo de jogo é só no jogo, não tem jeito. Acho que se você tiver condições de jogo e poder estar iniciando os jogos, tendo uma sequência, acho que pode ter certeza que vai melhorar seu rendimento. Então acho que vou continuar trabalhando para poder estar sempre jogando e estar ajudando mais a equipe. Bom, a reportagem do João Vanderlei chamou a atenção para o fato de que o Remo perdeu o Janderson e o Maxwell dentro da competição. O Janderson já deve voltar para o jogo seguinte, que vai ser contra o CRB. Agora, nessas perdas e também na ausência do Jaderson, o técnico do Remo, o Daniel Paulista, precisou reprogramar o time do Remo taticamente. Então, o que ele fez? Introduziu a figura do terceiro zagueiro e os laterais viraram alas. Quando os laterais viram alas, então está resolvida a questão de não ter os pontas, né? De não ter o Janderson, de não ter o Maxwell. E ele acabou descobrindo o casamento de uma dupla que vem se somando muito bem, Adailton e Pedro Rocha. O Adailton passou uma década jogando no Japão, chegou lá como centroavante, passou a jogar pelos lados do campo, e o Pedro Rocha é um jogador muito versátil, ele se adapta com muita facilidade a qualquer setor ali no ataque. Os dois estão se complementando, estão se dando muito bem. Então aí está havendo uma continuidade, não só da dupla, mas do sistema de jogo do Remo, funcionando muito bem, o time mantendo a sua consistência, também suprindo bem a ausência do Jaderson. O Remo segue com uma força coletiva, de um time bem ajustado, de uma identidade tática bem construída. E tudo isso estará à prova no sábado, no jogo diante do Volta Redonda. Volta Redonda que tem um péssimo começo dentro da competição, isso passa para o Remo uma expectativa muito positiva, mas é lá dentro do campo que as coisas se resolvem e isso vai depender muito do nível de concentração do time do Remo.
né, do foco. O Remo tem sido um time muito determinado, tanto fora como dentro, muito atento, muito disciplinado, aplicado taticamente. Então, se o time mantiver o mesmo perfil, a mesma competitividade, fatalmente fatura mais 3 pontos. É, sem dúvida, um grande favorito na próxima rodada do campeonato. Fechamos, então, a parte de falar de Paysandu, de Remo, atualizar vocês, e a gente sai dos profissionais, claro, traz os times amadores. Como é que é? É isso aí. Olha... Desfile começando com o Abacate FC, que é de Marapanim. E depois do Abacate, vem a Associação Atlética Acadêmica Mortalha. Que tal, Fábio? Ainda tem a imagem aí da Rasga Mortalha. Então, Mortalha da UFPA, capital. Avançando com o Atlético Murinim Benevides. Depois do Atlético, vem o Flamengo. Flamengo da Vila Bom Intento, Santa Maria do Pará. Jovens Papudinhos do Barreiro. Belém, aí estão eles, os Papudinhos do Barreiro. Mototáxi FC Mãe do Rio. Os Patifes, Fábio. Aí estão eles. Sempre criativos. Patifes de Parauapebas. Panelinha FC de Quatipuru. Remo Amador, amigos do Neto Silva lá de Santa Isabel. Alve Azul Sub-13, Cachoeira do Arari. Fechamos? Fechamos essa etapa, mas ainda temos um segundo pacote de times amadores aqui no Bom Dia. Inclusive a obra de arte que a gente vai conferir também na minha segunda entrada. Sim, opa, então vamos aguardar que hoje tem obra de arte. Mas antes, vamos falar de saúde? Agora. A tecla é a mesma de sempre. A importância da atividade física para a saúde das pessoas. No caso do homem, no tema do urologista, a atividade física, qual é a importância que tem para a virilidade do homem? Vamos trazer agora o especialista, o urologista Raimundo Abidon. A gente se depara com muitos pacientes que chegaram no limite do problema, que é a disfunção erétil. Então, antes dele chegar à disfunção erétil, na grande maioria das vezes, eles experimentaram um síndrome metabólico. Entre eles, muito frequente hoje, o diabetes. E quando eu me deparo com meus pacientes aqui, já ou com diabetes ou com síndrome metabólico, caminhando para isso, eu sempre aviso, você tem que fazer atividade física. Aqueles que me dizem, olha, eu não vou fazer, eu digo, então procure outro médico, porque somente o milagre vai te salvar. Sem atividade física, a gente fica sem a melhor ferramenta no teu tratamento. Vamos reconstruir esse diálogo. O médico diz ao paciente, você precisa praticar atividade física. Esse paciente sedentário diz, doutor, essa hipótese não considere. Atividade física não é para mim. Aí o médico diz, sem atividade física, procure outro médico, não dá para resolver o seu problema. Esse diálogo aí, ele simboliza muito, ele diz muito sobre a importância, nesse caso aqui específico, para a saúde do homem, mas é para a saúde de todo mundo. A atividade física tão fundamental. Temos algumas imagens aí do pessoal praticando atividade física e renovamos semanalmente essa mensagem aqui. Trouxemos desta vez esse depoimento do médico urologista Raimundo Abidon para consolidar esse chamamento de atenção para a importância. Joga esse sedentarismo de lado, sai do sofá, né? Põe esse corpo para suar, põe em atividade. Afinal de contas, nós não fomos concebidos para a inércia, né? Sim, é uma fala forte, né? Mas eu acho que ela é muito precisa, ela é exata. E quando a gente
está falando de um urologista, uma pessoa que lida com pacientes homens todo momento, ele justamente reflete, relata algo que a gente continua vendo, que é a demora dos homens em procurar atendimento médico, em praticar atividade física, deixar para depois. Infelizmente, isso é comprovado, né, cientificamente, inclusive, várias pesquisas mostram isso, as mulheres têm a tendência de se cuidarem muito mais do que os homens. Então, é muito importante que esse cuidado seja o acompanhamento médico, como o médico relatou, e também seguir as orientações médicas, e uma delas é praticar atividade física. Muito bacana esse tema e a gente vê aí alguns exemplos que sirvam de inspiração, né, Ferreira, para os homens. Pode ser o futebol, que normalmente é a preferência, pode ser a musculação, pode ser a natação, pode ser a corrida de rua, pode ser uma caminhada. De repente, Sim. algo que você possa introduzir na sua rotina. Em vez de ir pelo elevador, vai pela escada. Se não for todo dia, mas pelo menos alternadamente. Deixa o carro mais distante do local de trabalho, mas força uma caminhada. Crie situações, mas põe esse corpo para movimentar. Afinal de contas, sedentarismo não está com nada para quem quer ter saúde. E Carlos Ferreira está longe de sedentarismo, né? Bem longe. Que bom. Mais um exemplo aqui para gente. Alô. Ferreira, até daqui a pouco. Valeu. Tchau, tchau. 8h12, vou chamar novamente Carlos Ferreira aqui para trazer informações do esporte. A gente já começa com times amadores. Segundo desfile dos amadores com Barra Limpa para começar. O Barra Limpa do Cleiton, do Manguinha, da Copa Rural lá de Terra Alta. Aí está o time rubro-negro passando a bola para o Belém Esporte Clube, outro rubro-negro na tela do Bom Dia Pará. Chegou a hora do Grêmio. O Grêmio é do quilômetro 58, município de Curuçá. Outro Grêmio, esse é o de Mãe do Rio. Uma camisa bem diferente nas cores do Grêmio de Porto Alegre. Penafiel, do Grêmio Literário Português, Icoaraci. Essa é a Portuguesa, com 33 anos de história lá em Santa Bárbara. Aí a Portuga. Repá, da Vila dos Cabanos, Barcarena, seguindo o regulamento do Bom Dia Pará. Todos quando for Repá, gente, Repá é sempre assim, todos juntos na mesma foto. Avançando com Resenha FC, os paraenses em Joinville, Santa Catarina. Aí a colônia paraense com seu time. Rock Infinito de Curuçá. Estava falando em bateria agora há pouco, né? Aí o Rock a Infinito. festa não acaba aí. Avançando agora com a seleção social da Tuna, é foto retrô. Tuna aqui da capital, com essa foto que tem história. Tenoné Esporte Clube, campeão da Liga do Tenoné, capital, fechando aqui o desfile de hoje dos amadores. Bom, Ferreira, às terças e quartas agora a gente exibe os gols e na quinta tem obra de arte. Passa o crivo e mostra a nata. Vamos lá? Ver então. O que tem de obra de arte da semana? O Lorenzo Marques, Chute para o Futuro, um projeto lá de Cametá, menino de 8 anos, com essa potência toda na perna esquerda e precisão também. Linda cobrança de falta do Lorenzo, lá de Cametá. Obra de arte também para o Lucas, do Favela, Terra Firme, gol de bicicleta. Olha só, arrumou de costas para o gol, pedalou e conferiu. Lucas, do Favela, da Terra Firme, com toda a festa popular, toda a galera ali vibrando. Torcida. Pelo gol, especialmente por ter sido um golaço, né? Já imaginaram que seria lance para obra de arte, para merecer moldura aqui na tela do Bom Dia Pará. Parabéns ao Lucas, do Favela, Terra Firme, capital. Parabéns, então, aos dois aí que apareceram. Merecida obra de arte. Gols para nós mostrarmos aqui no Bom Dia. Fotos e especialmente gols. Você envia para o 99430002, não esquecendo de informar quem fez o gol, de qual time e de qual cidade. Com essas informações e as imagens, a história está pronta para ser contada aqui. Pronto, combinado. Ferreira, vamos agora para o Marajó? Agora? Aí, ó. Então vamos pegar esse barco aqui. Futsal é o assunto. Uma equipe paraense que faz sucesso na Copa do Brasil de futsal é o Bregafó, da cidade de Breves, esse time marajoara
que faz festa por qualquer motivo e agora tem motivo de sobra. O repórter Bruno Amâncio conta pra gente. Você sabe que festa é essa que a Joelma fala na música? É o Bregafó, na cidade de Breves. Essa festa é bem famosa na região do Marajó e deu nome a um time que vem fazendo bonito na Copa do Brasil de futsal. A equipe paraense está nas quartas de final do torneio nacional. Passou recentemente pelo Atlético Piauiense em um confronto bem disputado. Passando por essa classificação muito difícil lá em Teresina, né, com uma equipe muito qualificada e com investimento altíssimo, nossa equipe mostrou que está forte, está coesa e está muito focado na competição. Até agora ainda não caiu a ficha, né, do Bregafó ser o único time do Norte a estar numa Copa do Brasil, está numas quartas de final de uma Copa do Brasil, e um time daqui do Marajó, que a gente sabe que está numa região distante dos outros estados, né, atravessa o Brasil para chegar no outro estado. Mas isso só é orgulho para nós, marajoara, né? E é o Marajó mostrando que também tem grandes talentos aqui. Esses talentos marajoaras agora focam no próximo desafio. O adversário nas quartas de final da Copa do Brasil de futsal será o Estrela do Norte do Amazonas. A expectativa é grande porque esses garotos já demonstraram isso, né? Se classificaram para as quartas de finais, tirando uma equipe favorita da competição, que era o Atlético Piauiense, jogando fora de casa, e isso só nos deixa orgulhosos. Eu tenho certeza que a expectativa é muito grande e muito boa para a próxima fase, e se Deus quiser nós vamos para a semifinal. As datas dos jogos serão definidas pela Confederação Brasileira de Futsal. Um dos mais experientes do elenco, o goleiro Renato está há anos defendendo a meta do Bregafó. Experiência que pode contar para que a equipe siga fazendo história, mas sabendo bem das dificuldades. Daqui para frente a gente sabe que o sarrafo só aumenta, entendeu? E a gente com certeza tem que treinar mais sério, com mais intensidade. Se Deus quiser vai dar tudo certo. A cidade de Breves vai seguir junto com o time, lotando o ginásio municipal, sendo uma das forças da equipe no torneio. Primeiramente eu quero agradecer, né, cara, ao povo brevense que, mesmo jogando fora, envia mensagem o dia todo pra gente, mensagem positiva de força, entendeu? E quando é aqui em Breves é um espetáculo, entendeu? O ginásio sempre lotado, entendeu? Então só agradecer a eles e dizer que com certeza a gente sempre vai estar jogando por eles, entendeu? Apoio esse que vem alinhado com o sucesso de décadas. Já tivemos times de futsal aqui do Pará vivendo grandes momentos, COPM, Tuna, Remo, SMAC, e é muito bom ter um time do interior, lá da região do Marajó, fazendo esse sucesso todo. Parabéns ao Bregafó, que vá mais longe, que ganhe esse destaque. E a cidade de Breves, que tem aí no Bregafó um time que gera repercussão para a cidade, né, que divulga a cidade, poderá ter, já na divisão de acesso ao Campeonato Paraense de 2026, um representante. Por quê? Porque está havendo uma negociação de Breves com o Marajó, digo melhor, de Breves com o Tapajós, que é de Santarém. O Tapajós pode se tornar natural de Breves, né, pode se instalar na cidade de Breves e mudar de nome para ser o Marajó Futebol Clube e representar a região, sediado em Breves. Então, o Tapajós pode se transformar em Marajó, as negociações estão bem avançadas, e aí Breves, que já tem o Bregafó brilhando no futsal, poderá vir a ter um time de futebol profissional também, já na próxima segundinha. Tomara Informação bacana, legal. Vamos ficar acompanhando então. Isso já ocorreu com o Fonte Nova, que é da capital, que foi para Augusto Corrêa e virou Urumajó. Mudou de nome e agora é o time de Augusto Corrêa. O Urumajó vai disputar a competição de acesso ao Campeonato Estadual de 2026. Inclusive, região Bragatina, o futsal é muito... Bragança, é uma grande febre. Sem dúvida. Não só Bragança, a cidade
cidades em torno, né? Isso, toda a região Toda a ali região, sim. é realmente disputado, a cidade vai em peso acompanhar. Semana da Pátria, essas a cidade competições. ferve. Exatamente. Tenho muita curiosidade de estar lá durante esse período que já me falaram. Já conheci, é posso testemunhar. muito bom, né? Vale a pena. E a gente fica aí conhecendo, portanto, essas especificidades, principalmente em relação ao futebol, no futsal, melhor dizendo, no interior do estado. Parabéns mais uma vez ao Bregafor. Vamos agora falar de Paysandu. No futebol, na Copa do Brasil, o Paysandu foi atropelado no fim da linha, né? Tomou de 4-0 do Bahia ontem à noite e se despediu da Copa do Brasil. Nós estamos vendo aí, logo nos primeiros minutos, o Bahia fazendo 1-0, entrou com muita facilidade na defesa do Paysandu e foi construindo o placar sem sobressaltos. O Paysandu chegou a criar algumas situações que transmitiram a impressão de que o time teria alguma resistência, que ameaçaria o Bahia, mas nada disso. O Bahia construiu a vitória por 4-0 com relativa facilidade e o Paysandu cai fora da Copa do Brasil, vai seguir sua história agora exclusivamente na Série B, já jogando no próximo domingo, 4 da tarde, em Novo Horizonte, interior de São Paulo, contra o Novo Horizontino. Copa do Brasil. Ano que vem, o Paysandu novamente entra na terceira fase na condição de campeão da Copa Verde. Foi o caso, este ano, o Paysandu disputou apenas uma fase, essa contra o Bahia. Ano que vem, ele de novo entra na terceira fase pelo título da Copa Verde. Aí o Paysandu joga final de semana, Remo também, né? Remo no sábado, Paysandu domingo. Exatamente. O Remo sábado às 18 horas no Mangueirão contra o Volta Redonda, o Paysandu no domingo às 16 ou 4 da tarde, como você preferir, lá no interior de São Paulo contra o Novo Horizontino. Pronto, fechamos o esporte. Obrigada, Ferreira. Fui. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.